Bom dia, meus amores! Hoje a nossa lição novamente é no livro azul, só que é no ler e escrever, na parte de português. Vamos abrir aqui, ó, na página 206, e nós vamos fazer aquela atividade de separação entre as palavras que nós fizemos, parecida na última aula que nós usamos esse livro, que era da adivinha. Então, vamos lá, ó. Atividade 2B, separação entre as palavras. Depois de ouvir o poema Noite, de José Paulo Paes, lido pela professora, reescreva em dupla cada verso, observando a separação entre as palavras. Os números entre parênteses indicam quantas palavras há em cada verso. Então, aqui no caso, ó, eu já fiz o primeiro para vocês verem. Como vocês já fizeram, vocês já estão acostumados. No final de cada verso tem um número, que é a quantidade de palavras que tem em cada verso, mas na hora de reescrever não precisa colocar um número. Então, ó, vocês vão separar em barrinhas e depois embaixo reescrever o verso separando as palavras, conforme a separação das barrinhas. Então, a primeira ficou: a noite foi embora. Continuando. Lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia pendurada no varal. Depois que vocês reescreverem, vocês voltem e leiam bem bonitinho, com as palavras todas separadas. Aí, na 207, é uma lição parecida também. Separação entre palavras, atividade 2C, parte 1. Em duplas, no caso em casa, né? Junto com a mamãe, com o papai ou com alguém que esteja te ajudando, reescrevam cada verso da parlenda O Elefantinho. Só que no caso aqui tá falando parlenda, só que não é uma parlenda, é uma poesia. No livro, eles colocaram errado. É a poesia de Vinícius de Moraes, que vocês conhecem bastante. A poesia dele. No caso, aquela poesia A Casa, todo mundo conhece. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É o mesmo autor, Vinícius de Moraes. E aí vocês vão separar as palavras. Aqui eu não fiz, vai ficar por conta de vocês. Eu vou só ler com vocês, tá? Ó, onde vais, elefantinho? Separando então em barrinhas as palavras e reescrevendo aqui na linha de baixo, sempre lembrando de colocar as pontuações que aparecem. Correndo pelo caminho. Assim tão desolado? Andas perdido, bichinho, e espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Onde já se viu, né? Um elefantinho com medo de passarinho, mas no mundo da imaginação tudo pode. Aí, para vocês confirmarem se vocês reescreveram corretamente, na página 208, no final da atividade, tem o poema completo. Nós vamos ler agora juntos e, caso seja necessário, vocês vão corrigir a escrita de vocês lá na página 207 até aqui na 208. Então, vamos lá. O elefantinho. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho, assim tão desolado. Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Se precisar, então corrijam na atividade que vocês fizeram logo acima. E para finalizar, nós vamos ter na página 209 um ditado interativo. Eu vou ditar o poema Chatice. Eu acho que vocês conhecem, conforme eu for ditando, vocês vão lembrar, porque é um poema que vocês já estudaram, acho que no primeiro ano. E o autor é o mesmo do primeiro poema Noite, José Paulo Paes.
E aí, no caso, ó, vocês podem perceber aqui de vermelho que eu já coloquei no final dos versos as pontuações. Então, aqui são as vírgulas, que a maior parte é vírgula, e 2 pontos de exclamação. Só nesse verso aqui não tem pontuação. Aí, vocês vão escrever cada verso numa linha, conforme eu for ditando. Eu vou repetir 2 vezes e no final eu vou ler ele completo com vocês. Aí, vocês leiam junto comigo. E se precisar, vocês podem ir pausando o vídeo. Então, vamos lá. O primeiro. Jacaré, jacaré. O segundo, na segunda linha, larga do meu pé, larga do meu pé. Terceira linha, deixa de ser chato, deixa de ser chato. Quarta linha. Se você tem fome, se você tem fome. Quinta linha. Então vê se come, então vê se come. Sexta linha. Só o meu sapato. Só o meu sapato. Sétima linha. E larga do meu pé. E larga do meu pé. Oitavo verso. E volta pro seu mato. E volta pro seu mato. E o último verso, nono verso, jacaré, igual o primeiro. Repetindo, jacaré. Agora eu vou ler o poema completo, tá bom? Então vamos lá. Jacaré, larga do meu pé e deixa de ser chato. Se você tem fome, então vê se come. Só o meu sapato. E larga do meu pé. E volta pro seu mato, jacaré. Então, acho que deu para acompanhar, né? Se precisar, vocês voltem e refaçam novamente. E aí, eu vou aguardar a foto da atividade de vocês. Até a próxima, fiquem com Deus e se cuidem. Beijos!